O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a minha festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Peçamos a luz de Deus nesse momento para iluminar o nosso entendimento e que esta palavra caia no nosso coração e produza muitos frutos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 28º domingo do tempo comum. E durante estes últimos domingos, estamos acompanhando os ensinamentos de Jesus através das parábolas. Quem participou das missas dos últimos 3 domingos, ouviu Jesus contando as parábolas da vinha. Nós fazíamos a meditação do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E agora, neste domingo, hoje, nós iniciamos a meditação do capítulo 22 do mesmo Evangelho segundo Mateus, onde Jesus continua a contar parábolas. E hoje ele nos apresenta mais uma, que tem uma riqueza simbólica muito grande, mas ao mesmo tempo tem um conteúdo de fé muito autêntico, que precisa ser transmitido a cada um de nós nesta Eucaristia. Então Jesus estava falando com as autoridades religiosas,
como no domingo passado, hoje os sacerdotes e os anciãos. Nós meditávamos que Jesus já estava em Jerusalém, o caminho que iria resultar nesta trajetória seria o caminho da cruz, e ao mesmo tempo o ambiente no qual ele estava inserido era um ambiente de hostilidade e de rejeição à sua pessoa e à sua palavra. Por que é importante nós fazermos esse feedback dos elementos que já meditávamos nos domingos anteriores? Porque o evangelho de hoje está dentro deste mesmo contexto. E agora nós vamos à parábola. Jesus vai dizer aos anciãos e aos sumos sacerdotes: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Então, em primeiro lugar, Jesus já nos apresenta a temática da parábola: ensinar sobre o reino dos céus. Porém, se ele falava com as autoridades judaicas e elas hostilizavam a palavra de Jesus, Jesus precisava de algum recurso para atrair a atenção dos seus ouvintes, porque se eles já não gostavam de Jesus, se Jesus fosse abordar um conteúdo de fé com eles, com certeza eles virariam as costas e não ouviriam a Jesus. E vai ser diante desta realidade que Jesus toma a decisão de contar uma parábola, porque era uma história que, num primeiro momento, não envolvia conteúdos de fé, mas depois, no final, a parábola dava o checkmate e transmitia uma mensagem muito maior do que apenas contar uma historinha. E sempre os elementos que Jesus utiliza são elementos do conhecimento daqueles ouvintes. Quem eram os ouvintes? Sumos sacerdotes e anciãos. Então, de acordo com a visão do Antigo Testamento, Deus sempre era apresentado como um rei. Se vocês lerem o Antigo Testamento, vocês vão ver esta linguagem metafórica que em muitos momentos externaliza a figura de Deus como um rei. E depois um outro elemento, a festa de casamento, disse a parábola: o rei foi preparar a festa de casamento do seu filho. Então, um segundo conteúdo que era muito familiar para o povo que conhecia o Antigo Testamento, o casamento. Se vocês lerem, por exemplo, o livro do profeta Oséias, sempre a relação que é estabelecida de Deus com o seu povo se torna figurada numa relação matrimonial, sendo Deus representado na figura do noivo e o seu povo eleito, escolhido, representando a figura da noiva. E esta relação entre o noivo e a noiva se dá numa proximidade de amor. Então Jesus, contando uma parábola que falasse de rei e que falasse de casamento, atraía a atenção dos sumos sacerdotes e dos anciãos. Mas o enfoque da parábola não seria o rei e não seria o filho que estava casando. Porém, o enfoque da parábola seria a rejeição dos convidados. E agora nós vamos ver como que essa historinha vai se desenrolando e o que ela quer nos ensinar. Então, este rei fez uma grande festa, preparou, era o casamento do seu filho, mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. Depois, este rei, não desistindo, mandou um outro grupo de empregados dizendo: os convidados já estavam lá sendo convidados para a festa. Então, o rei dizia a eles: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e está tudo pronto, vinde para a festa.
Vamos pegar o elemento da festa em primeiro lugar. Quando Jesus conta-nos esta parábola, em primeiro lugar, ele quer demonstrar a nós uma visão alegre e festiva de Deus. O nosso Deus é o Deus da alegria, o nosso Deus é o Deus da festa. E esta festa não é uma festa egoísta para um grupo seleto de convidados. Esta festa é para todos. E qual é o convite do rei? Vinde para a festa. Não basta termos um Deus festeiro, alegre e que quer nos oferecer esta alegria, se nós não somos capazes de reconhecer o seu convite, porque da parte dele lhe compete preparar a festa e fazer o convite. Agora, aceitar o convite depende de quem? Dos convidados. Ele não coloca um cabresto dizendo: venham todos à força para a minha festa. Não, ele prepara tudo, faz o convite, mas respeita a liberdade dos convidados, para que eles façam uma adesão, tomem uma decisão, ajam no exercício da sua liberdade. Mas agora vem a parte mais instigante da parábola. O rei fez a festa, mandou preparar os animais, toda a casa já estava pronta, porém uma festa que tenha comida e que tenha bebida, mas que não tem convidados, não cumpre a sua função. Porque se existe a preparação, a comida e a bebida, é em prol dos que vão chegar. Eu acredito que todos vocês, no decorrer das suas vidas, já tiveram a possibilidade de preparar uma festa, e a expectativa começa muito antes, a preparação é antecedida ao dia do evento, se cria toda uma expectativa em torno daquela preparação, de quem virá, a quem nós iremos convidar, qual será o cardápio que nós vamos oferecer aos nossos convidados. Então se gera toda uma expectativa para o ápice, para o momento mais importante, que é o momento da festa. Mas olha o que vai acontecer agora. Versículo 5. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um deles foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Diante de toda a expectativa, alegria, trabalho e organização por parte do rei, porque a festa já estava pronta, qual foi a reação dos convidados? De desprezo, de indiferença total, e mais do que isso, utilizando sempre um recurso que justificava a sua ausência na festa que eles foram convidados. Uns foram para os seus campos, outros para os seus negócios, e outros agiram com violência. 3 realidades que impedem os convidados de desfrutarem da alegria e da festa que estava preparado para eles. O que simboliza o campo? O campo simboliza tudo aquilo que eu coloco como entretenimento, como lazer, como distração, que justifica a minha ausência no convite que Deus me faz.
Então eu não posso ir à missa porque eu tenho almoço, eu não posso ir à missa porque eu tenho que ir para a roça, eu não posso ir à missa porque eu tenho que ir para a fazenda, eu preciso viajar, eu tenho esse compromisso social, é o único dia da semana que eu posso dormir até mais tarde. Então, aqui nós poderíamos trazer este campo para perto de nós e fazer um questionamento. Quais são as minhas programações, os meus entretenimentos, a minha dimensão de lazer, de descanso, que justifica a minha ausência na festa do Senhor? Primeiro elemento. Depois, o segundo elemento: alguns foram para os seus negócios. Os negócios simbolizam o quê? O trabalho, a dimensão material. E agora vem a segunda provocação também para nós. Quantas vezes o ritmo corrido do nosso trabalho, e às vezes trabalho que nos pega de domingo a domingo, nos impede de aceitar o convite para participarmos do banquete e da festa do Senhor? Quantas pessoas dizem: padre, eu não tenho tempo para rezar porque eu trabalho demais. Padre, eu não tenho condições de participar da Eucaristia no final de semana porque o meu trabalho não permite. E consequentemente, nós fazemos do nosso domingo, que deveria ser o dia por excelência do Senhor, fazemos dele um dia qualquer como o outro da semana. Perdemos esta dimensão da sacralidade do domingo, porque tudo pode ser motivo para nos roubar da grande alegria que temos a possibilidade de desfrutar a partir do momento que recebemos o convite: vinde para a minha festa. Segundo elemento. E o terceiro: alguns agiram com violência, espancaram a uns, maltrataram a outros e bateram em outros. A violência também, nós meditávamos isso no domingo passado, ela se tornou uma constante no nosso meio, seja na dimensão social, diante da violência externa, que muitas vezes bate à nossa porta e que nós temos medo, mas ao mesmo tempo há uma outra dimensão. Eu falava com vocês no domingo passado, aquela violência interna, que habita no nosso coração, e que nos faz ser pessoas agressivas, com palavras pesadas para os outros, gritando, xingando, e às vezes até utilizando da força do braço contra o outro. Olha o que as pesquisas têm mostrado nesses últimos dias. Nesse período da pandemia, a porcentagem da violência contra as mulheres dentro de casa aumentaram quase 90%. Ou seja, aquela violência que é macro se torna também uma violência que é micro. E a violência, eu também dizia no domingo passado, justifica a ausência do fruto que nós não produzimos. E pode ser que quando recebemos o convite, vinde participar da minha festa, esta violência se torna elemento que me tira a graça de dizer sim e de participar deste banquete que é preparado para mim. Porém, tem uma coisa agora bem bonita da parábola. O rei, que era o dono da festa, vendo aquela situação de hostilidade e de desprezo para com o seu convite e para com a sua festa, ele não vai desistir da festa. Ele disse aos seus empregados: a festa do casamento está pronta, os convidados não foram dignos dela,
Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Preste atenção aqui agora no que o padre vai dizer a vocês. Se a festa simboliza o grande banquete de Deus, e os convidados não aceitaram este convite, este Deus que prepara a festa não age com ressentimento. Porque de repente, se nós fazemos uma festa na nossa casa, e apostamos tanto na presença daquelas pessoas, e de repente elas nos dão um calote, e chega de última hora, manda uma desculpinha dizendo que não pode ir, porque está trabalhando, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Muitos de nós dizem assim: nunca mais eu chamo fulano, a fulana para vir na festa aqui na minha casa. Não é assim? Ficamos profundamente magoados e feridos com aquelas pessoas, porque elas não aceitaram o nosso convite, porque elas trataram com indiferença, porque elas colocaram outras coisas como prioridade. E de repente desistimos. Nunca mais também faço festa na minha casa. A atitude deste rei da parábola é diferente. Quando ele viu que os convidados principais foram indiferentes, porque estavam no campo, nos negócios, ou agindo com violência, ele não desistiu da festa. Qual foi o raciocínio e a lógica dele? Se os primeiros convidados não aceitaram, vamos a outros lugares que existirão pessoas que aceitarão o convite para participar da minha festa. Então, a atitude do rei é uma atitude de otimismo, de esperança, de alargamento da possibilidade, porque inicialmente aqueles das encruzilhadas não estavam na lista. Mas a não aceitação dos primeiros alargou a visão do dono da festa e possibilitou que ele chamasse a outros. E é muito interessante o lugar aonde o rei manda chamar novos convidados. Vocês prestaram atenção? Qual que era o lugar? As encruzilhadas. Pode ser que os mais jovens não vão saber disso, porque hoje com o progresso do crescimento demográfico, já não se tem mais encruzilhadas, mas antigamente, os mais antigos, no período que o nosso estado era um estado mais ruralizado, as cidades eram bem menores, eram povoados, então havia pontos aonde as pessoas pegavam o transporte para ir à cidade, aonde se tinha um comércio local, aonde as pessoas iam também para vender os seus produtos, ou em busca de melhores condições, ou até mesmo para fazer coisa errada. Então, as encruzilhadas era o lugar da instabilidade, do perigo, do risco, da busca de novidade. E este rei mandou que os novos convidados fossem aqueles que estivessem onde? Nessas encruzilhadas. Por que que o Evangelho nos remete à encruzilhada? Para nos chamar a atenção e nos dizer que mesmo quando nós fazemos escolhas que nos levam para as encruzilhadas da vida, para os lugares de fragilidade e de risco, nós não somos desconsiderados deste projeto amoroso de Deus, mas Ele sempre manda alguém ir a este lugar e a fazer o convite
vinde para a minha festa. E agora vem um questionamento que é muito difícil para nós fazermos, porque mexe com realidades interiores e de repente realidades que nós não queremos mexer. Nos provoquemos por esta palavra. Quais são as encruzilhadas que eu já andei nesta vida? Quais são os lugares de inseguranças, de perigos, que eu busquei diante do meu desespero, diante das minhas carências, diante da minha cabeça quente, por onde eu andei e quais são as minhas encruzilhadas? A partir do momento que nós somos capazes de olharmos para essas realidades interiores que remetem às nossas fragilidades, às nossas fraquezas e até mesmo aos nossos pecados, nós devemos ter um olhar de esperança, porque existe um Deus que não desiste de nós e que é capaz de ir às nossas encruzilhadas para nos convidar: vinde para o meu banquete, vinde para a minha festa. Mas como os primeiros convidados não foram obrigados, os que estavam na encruzilhada também não foram obrigados. Mas existiu uma diferença, porque a parábola nos apontou que quando o rei chegou, como é que estava o salão da festa? Cheio de gente. E o que significa? Que os que estavam na encruzilhada aceitaram o convite do rei. Mas os primeiros convidados, os destinatários por especial, não aceitaram e trataram com profundo desprezo este convite. Aonde que Jesus queria chegar com essa provocação? Nos judeus. Quem estava ouvindo Jesus? Anciãos e sumos sacerdotes. A elite do judaísmo, que foram por excelência os primeiros convidados, o povo escolhido, o povo eleito. E como que eles agiram diante de Jesus, o filho do rei, que veio para a grande festa de casamento? Com profunda rejeição. Em primeiro lugar, agiram por meio dos seus campos. Em segundo lugar, agiu por meio dos seus negócios. E por fim, agiu por meio da violência. O mataram crucificado. E quais foram aqueles que se tornaram os primeiros destinatários desta salvação que Jesus trouxe e que não foi acolhida pelos judeus? Os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, os pagãos que andavam pelas encruzilhadas da vida. Olha como a parábola é atual, olha como ela é atraente, olha como ela é densa. E agora vem-nos a provocação. Diante de toda esta realidade, qual tem sido a minha conduta? Como eu tenho feito esta experiência? O Senhor também me convida: vinde para a minha festa. Eu tenho agido de que forma? Colocado as justificativas que legitimam a minha ausência? Ou de fato eu tenho acolhido com docilidade e permitido a mim desfrutar do banquete que o Senhor tem para me oferecer? Se questione, meu irmão, diante desta palavra. E agora vem o último elemento que encerra o texto, que encerra a parábola que Jesus estava contando. Então, o salão estava cheio, os convidados das encruzilhadas aceitaram, mas quando o rei entrou, viu os convidados e observou a um deles
porque não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não basta aceitar o convite da festa, é preciso usar o traje de festa. Padre, mas que coisa intrigante essa de Jesus. O que ele estava querendo dizer com esse traje de festa? Será que ele pedia das pessoas uma roupa cara, uma roupa bonita, uma roupa vistosa? Não. Jesus aqui não falava de uma roupa que se materializa, como esta que nós vestimos todos os dias. De repente, para ficar em casa, temos uma bem surradinha, larga, às vezes que já está até furada, né? Mas de repente, para sairmos, irmos a um aniversário, tem aquelas roupas mais bonitas. Antigamente, como o povo era mais piedoso e era um povo mais de fé, tinha a roupa de ver Deus, que era a roupa de utilizar no dia da missa, e na maioria das vezes era a roupa mais bonita, era a melhor roupa, ou seja, era uma forma de dizer: eu estou tão feliz hoje para ir à igreja, para ir participar da missa, para ver Deus, então a melhor roupa eu vou colocar para Ele. Hoje, coitado de Deus, se for depender disso, Ele está enrolado, né? Porque às vezes a gente nem vem, e às vezes quando vem tão largado, perdemos a dimensão do sagrado. Às vezes vamos para a igreja como se tivéssemos ido para o clube, para um almoço, para uma confraternização. Meu avô nos contava que naquela época todos os homens tinham o hábito de usar o chapéu. Mas quando eles passavam em frente à igreja ou iam à igreja, a primeira coisa que eles faziam era tirar o chapéu, como um sinal de reverência a Deus e aquele lugar sagrado. Hoje a meninada vem para a igreja de boné como se nada tivesse acontecendo. Os trajes que nós utilizamos não tem nada de sacralidade, pelo contrário, tem muito mais de sensualidade, de mostrar e de expor o corpo, do que de sacralidade. E isso, minha gente, se torna natural que as pessoas já não têm mais o senso crítico de olhar para si e de entender que seu corpo é templo do Espírito Santo, é sagrado, é santo. E você porta uma veste, que é a sua veste batismal. É desta veste que Jesus está falando na parábola. Todos nós, por meio do nosso batismo, recebemos o dom da fé. Fomos convidados de maneira concreta a este banquete do Senhor, a sua Eucaristia. Mas não basta ser batizado, precisa viver como batizado. Porque hoje o nosso mundo tem uma multidão de batizados, mas que vive como pagãos, que não são capazes de experimentar a sua fé, de vivê-la de maneira concreta, e mais do que isso, de testemunhá-la. E aí o que eles vão testemunhar? A porcaria do mundo. O que aprende na televisão, nas redes sociais, na internet, nos jogos, naquilo que as pessoas me dizem, naquilo que é a moda dos artistas, e já não são mais capazes de vestirem e de demonstrarem esse traje que lhe foi confiado para participar do grande banquete do Cordeiro. Olha que interessante a provocação do Evangelho para nós, porque aquele convidado que não portava o traje, teve que sair da festa, e o lugar para onde ele foi, minha gente, não era um lugar muito bom, porque nos disse a parábola,
que era um lugar de escuridão, onde havia choro e ranger de dentes. Ou seja, o dono da festa faz o convite, mas ele respeita a liberdade dos convidados. A adesão é de cada um. E a partir do momento que cada um faz a sua escolha, ele precisa estar preparado para as consequências destas escolhas. Então, uma docilidade do meu coração que adere ao convite da festa e que me leva a mais do que isso, portar nesta festa o que me foi dado, a minha veste batismal, consequentemente me possibilitará a graça da salvação. Jesus começou a parábola dizendo: o reino dos céus é como um rei. E aí continua. Então, o cerne da parábola era falar sobre o quê? O reino dos céus. E por meio da parábola, Jesus utiliza uma pedagogia que nos instrui como experimentarmos, como alcançarmos o reino dos céus. Meu irmão, o reino dos céus é graça, é dom de Deus para nós, é presente. Mas desfrutar dele e vivê-lo no cotidiano depende de nós. Depende da nossa adesão, da nossa escolha, no exercício da nossa liberdade. E agora, cada um é convidado a olhar para si, a olhar para o seu corpo, a olhar para dentro do seu coração e se perguntar: eu uso o traje desta festa? É uma pergunta doída, gente, porque nos confronta, porque mexe com realidades que às vezes latem dentro de nós. Mas o Evangelho quer nos instruir, porque ainda dá tempo. Ainda é tempo. O Senhor está te convidando hoje, agora. Vinde para a minha festa, vinde para o meu banquete. Mas a participação nesse banquete depende também de você. A primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nos fala de um rico banquete com ricas iguarias. O Senhor dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regada com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo, e em toda a terra o Senhor disse: este é o nosso Deus. Olha que interessante a figura de linguagem da primeira leitura. Quando a gente ouve a descrição desse banquete, a boca fica cheia d'água, não é? São ricas iguarias, vinhos dos melhores, doce, com muita abundância de comida. Mas agora, para nós encerrarmos esta meditação, devemos colocar um elemento de ponderação. A figura da festa e, consequentemente, da comida e da bebida, não poderia ser compreendida numa dimensão imanente, materializada, como de uma festa que nós fazemos, que tem hora para começar e que tem hora para terminar. O Evangelho e a primeira leitura transcendem a realidade imanente e material e abre os nossos olhares para uma dimensão muito maior, que é transcendente. Aonde que o padre quer chegar com essa reflexão? Olha aqui para mim. Todo domingo, por excelência, dia do Senhor, nós temos esta graça que estamos tendo aqui, agora, participarmos da Eucaristia, da Santa Missa. E qual é o ápice da missa? A Eucaristia. O banquete que o Senhor nos dá
nos é servido neste altar, não só com ricas iguarias que se compram no comércio, mas Ele nos oferece neste banquete o pão vivo descido dos céus, que além de nos agregar a festa e alegria de Deus, é capaz também de alimentar o nosso interior, o nosso coração, principalmente diante das dificuldades. Estamos em meio a uma grande pandemia, que mudou o nosso ritmo de ser, que mudou o nosso trabalho, que mexeu com as nossas estruturas em todos os aspectos, inclusive a estrutura religiosa. E de repente quantas pessoas se angustiaram, se deprimiram, perderam a paz, perderam a alegria. Hoje, minha gente, quem não está morrendo de Covid, está morrendo de infarto. Esses dias falando com um cardiologista, ele disse: padre, as pessoas estão num grau de tensão tão grande que muitas delas estão dando infarto e não estão resistindo. E quando nós ouvimos um evangelho que fala de festa e de alegria em meio a esta pandemia, e que eu entendo que eu sou convidado para esta festa e para desfrutar desta alegria, tem coisa melhor para nós, gente? Não tem. Por quê? Porque o evangelho sempre é uma palavra de ânimo, de esperança, de coragem, de fé, para nos levantar. Mas se a minha cabeça dura, se o meu campo, se o meu negócio, ou se a minha violência me impede de aceitar o convite, de fato eu corro o risco até mesmo de morrer. Seja de angústia, de depressão, de infarto ou de outros males que podem entrar e me dominar e eu não ter força para vencê-los. E agora vem essa palavra de Deus nos dar uma sacudida e dizer: olha, o convite é para você, a festa é para você, agora está nas suas mãos. Queira dizer o seu sim, mas não dizê-lo de qualquer forma, mas dizê-lo com intensidade, querendo estar de corpo inteiro na festa do Senhor, portando o seu traje. Outro desafio para o nosso tempo: nós estamos em muitos lugares de corpo presente. Vocês já viram falar dessa situação? O que é isso? É eu estar aqui fisicamente, mas a minha cabeça está distante de onde eu estou. Até mesmo dentro da igreja, vocês já perceberam o quanto nós somos dispersos? O quanto nós temos a necessidade de ir ao banheiro, de andar na hora da missa, que dura uma hora e pouquinho? Vocês já viram que qualquer movimento que passa chama a nossa atenção e a minha cabeça vai longe. Isso é sinal de quê, minha gente? Não está portando o traje da festa. Até aceitou o convite, mas está apenas de corpo presente. Não está por inteiro. E hoje o nosso desafio, minha gente, é ser inteiro do que nós fazemos. É ser inteiro como pai de família, é ser inteiro como mãe de família, é ser inteiro como cristão, é ser inteiro como profissional, é ser inteiro como cidadão da nossa sociedade. Porque hoje o nosso mundo está nos esquartejando, está nos fragmentando de tal forma que cada parte sua age de um jeito, age para um lado, e de repente nem você se reconhece quem você é. E a palavra de Deus vem nos provocar hoje a esta inteireza, a sermos inteiro naquilo que fazemos e aonde estamos. Isso significa portar o traje de festa. Orientados e motivados por esta palavra, permitamos que ela nos ajude no nosso cotidiano e de fato transforme muitas das nossas realidades. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.